Pessoal, o aluno Pablo Luiz vai fazer uma apresentação para a gente aqui agora. O título dele é Apoio à tomada de decisão sobre a distribuição de indústrias recicladoras de RE a partir do método de Cope-Cosenza. Desculpe se eu pronunciei errado. O aluno Pablo Luiz é graduado em Administração de Empresas e graduando em Engenharia de Produção pela Universidade do Grande Rio, Unigran Rio. Pablo, muito obrigado por sua participação. Passo a palavra para você. Você tem 10 minutinhos e a gente está deixando o pessoal falar um pouquinho mais hoje, tá bom? Muito obrigado. Também. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, eu vou falar um pouquinho aqui do meu trabalho de passar os slides. No caso, a tomada de decisão nesse tema aí, ela está envolvendo a área ambiental, que é a mineração urbana, envolve engenharia de produção, envolve um pouco do ramo de tecnologia, envolve tomadas de decisão, que é uma parte estratégica, e o apoio da pesquisa operacional, que também pode entrar na parte estratégica. Eu fiz esse trabalho junto ao orientador, professor Dr. Marcos. Ele não está presente aqui agora, mas me acompanhou aí, está me orientando. Esse trabalho já foi finalizado e agora eu estou na fase de gerar os artigos, né? Gerar os documentos para frente. Também vou começar a falar um pouco aqui sobre a pesquisa, que eu trato exclusivamente do problema do lixo eletrônico. A mineração urbana, ela trata de diversos aspectos, diversos itens, mas nosso trabalho vai focar aqui no problema do aumento de lixo eletrônico no meio ambiente. E aí, como proposta de solução para a utilização desse lixo eletrônico de uma melhor forma, a gente vai trabalhar com a mineração urbana e vamos apoiar a tomada de decisão sobre a estratégia de como implementar a mineração urbana, né? Essa tomada de decisão ela constitui duas estratégias, principalmente. Então, como ela vai ser feita? Vamos trabalhar com indústria com polos regionalizados, por exemplo, vou colocar um polo no Rio, em São Paulo, ou nós vamos colocar polos de estocagem disparados aí, espalhados pelo Brasil todo. E aí, no caso, vem a nossa pergunta central aqui, né? Qual a estratégia de distribuição de indústrias recicladoras de RRE, que, para quem não sabe, é o resíduo de eletroeletrônico. Só um minutinho que apareceu uma notificação aqui. Retornando, envolve aqui, após o tema central, a nossa pergunta central do problema, tem um apoio à tomada de decisão, que vai ser feito através do modelo fuzzy hierárquico Cope-Cosenza. E vai ser feito também a aplicação desse método com apoio da linguagem R. Tem um pacote que trabalha com essa aplicação, então vai ser o nosso método aí de apoio, nosso braço tecnológico. Bem, o que é a mineração urbana? Eu gosto muito de usar essa referência aqui, porque a pesquisadora, que é a nossa referência nacional, né, no tema, que é a Lucelena Xavier, que ela descreve a mineração urbana como o aproveitamento econômico dos recursos sobre solos, resultante da geração de resíduos e características diversas. Bem, o que é a mineração urbana, exatamente? Ela propõe um circuito fechado. Hoje você extrai o ouro, o cobre e os demais recursos aí para construir um celular, construi esses itens de tecnologia, eles se tornam obsoletos muito rápido, cada vez mais rápido, e quando se finaliza esse processo, você simplesmente descarta ele no meio ambiente. E aí você está devolvendo esse valor, mas de uma forma que ele não é reaproveitado. Então, esse é um ciclo linear. A gente pretende aí com a mineração urbana, né? A mineração urbana, na verdade, se propõe a finalizar isso, tornando esse circuito fechado. Então, um dos números alarmantes aí, para você ter uma ideia do problema do lixo eletrônico, fora os males do meio ambiente, é que a nossa pilha de lixo eletrônico hoje está avaliada em 62 bilhões de dólares. Ou seja, a gente tem de lixo eletrônico aí mais do que superando o PIB de em torno de 123 países. Esses dados aí são de 2019, então não sei em 2020 aí como a gente pode estar, talvez até um pouco pior, né? E vale ressaltar também, vou ter uma informação até grifada aqui, que a gente tem 100 vezes mais a quantidade de ouro no lixo eletrônico do que na própria mina de ouro. Ou seja, essas são informações que dão uma dimensão do problema, né? O problema do lixo eletrônico. Eu coloco aqui uns quadros que são feitos através do estudo de Baldé, que menciona assim, para a gente ter uma proporção de quantos de lixo eletrônico a gente gera por ano. Então, deixa aqui um quadro, eu vou passar rápido por ele para a gente focar na resolução do problema, mas a quantidade de lixo eletrônico que a gente tem seria o suficiente para construir aí 4.500 Torres Eiffel, que poderiam cobrir a cidade de Manhattan.
a gente teria 125 mil jumbo jets, que aí seria uma espécie, um tipo de avião, né? Um avião um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco referência, né, em questão de tamanho. Isso aí só com a nossa quantidade de lixo eletrônico gerada por ano. E aqui são as estimativas, as estatísticas envolvidas no crescimento do lixo eletrônico. Então, a gente fala aí de 2021 com uma estimativa de 52 milhões de toneladas, e essa pilha pode chegar a 125 milhões de toneladas em 2050, se nada for feito, claro. Aqui uma pequena composição, porque é interessante a gente falar de mineração urbana, porque não é comum você jogar joias, você jogar ouro, prata, cobre ou outros demais metais no lixo, mas você tem isso tudo contido quando você descarta um telefone, quando você descarta um carregador, quando você descarta um LCD. Então aqui é uma pequena representação dos componentes que compõem aí a produção de um telefone. Então você tem, além do que é mais óbvio, né, que é o plástico, o vidro, você tem aí cobre, alumínio, ferro, ouro, prata, lítio, e aí tem outros elementos que são até nocivos quando jogados aí no meio ambiente, de qualquer forma. Aí você tem também o zinco, o tântalo e o níquel, entre outros. Para resolver esse problema, que é de extrema complexidade, porque você propõe, né, uma mudança não só do sistema produtivo, mas você propõe uma mudança de cultura, uma mudança de logística, e envolve também os benefícios tanto para a produção, tanto para o meio econômico, todos que possam atender o pilar sustentável. Então, é um problema de tomada de decisão de alta complexidade. Nesse problema, nós utilizaremos um método que trabalha com a lógica fuzzy. E explicando, assim, de certa forma, como funciona a lógica fuzzy, nós temos a lógica clássica, que aí o pessoal de computação vai poder falar com mais propriedade que eu, que responde entre 0 e 1, onde você pode afirmar que algo é ou não é, existe ou não existe. A lógica fuzzy, em outras palavras, é o que existe entre o 0 e 1. Você tem aqui as ideias, né, da precisão do modelo, tem um quadro aí do famoso criador da lógica fuzzy, que é o Loftus-Adair. Nós temos as equações matemáticas e conforme a complexidade aumenta, você vai para métodos de modelagem livre e sistema fuzzy. O que existe entre o 0 e 1 é trabalhado através da teoria de conjuntos fuzzy, onde você vai dizer que determinado item pertence ou não a determinado grupo, partindo de pontuações que vão de 0 a 1. Então, a lógica fuzzy ela é muito famosa por imitar, né, de certa forma, compreender o raciocínio humano. Quando você entra numa sala, você não consegue dizer exatamente quando ela está quente ou quando ela está fria. Você já está na sala e a temperatura vai aumentando, até que ele chega ali do 0 ao 1, dizendo aí em relação aos extremos, você não consegue dizer com clareza, porque o seu corpo ali ele não vai fazer esse raciocínio, como eu posso dizer, essa lógica crisp, né? Ela não vai dizer essa coisa mais rígida. Então ele vai dizer que você está começando a esquentar, as coisas estão começando a ficar temperadas. Então essa é a principal ideia da lógica fuzzy. Agora, falando do método Kopko-Senza, eu deixo aqui a parte axiomática dele, mas o principal ponto que eu quero que vocês tenham em mente aí é que o Kopko-Senza, esse método, ele vai trabalhar aí com pares ordenados relacionados aos meus fatores aí e as minhas demandas, onde ele vai conseguir classificar e transformar dados qualitativos em quantitativos, tratando aí de variáveis linguísticas como crítico, condicionante, pouco condicionante e irrelevante. E agora tem também a parte aí do grau de atendimento desses fatores, também é muito importante, acho que a sacada do método foi muito boa aqui, que ele responde sobre o potencial esse atendimento de fatores está trabalhado entre bom, fraco, regular, excelente, e aí você tem as seguintes pontuações: inexistente, zero e vazio. Que aí são questões diferentes, né? Não são, embora eles sejam muito confundidos, você pode ter situações onde não existe realmente aquele recurso até existe, mas em zero quantidade, você tem vazio quando realmente não existe. Então, o apoio à tomada de decisão com a utilização do método Kopko-Senza vai trabalhar aí na seguinte pergunta, né? E aí, qual estratégia vai ser utilizada? Distribuição de indústria recicladora, regionalizada pelo Brasil, ou criação de polos regionalizados? Essa decisão vai ser tomada a partir dos seguintes critérios: os custos de implementação das indústrias, os custos logísticos,
a capacidade de escoamento desses resíduos e os riscos envolvidos ao meio ambiente, para as duas alternativas. Com o auxílio do package do R COP Cosenza AR, deixo até a parte aqui do documento, quem se interessar mais para frente pode pegar meu contato, para a gente falar um pouco. Foi aplicado, foi traduzido, né, foi estruturado de certa forma esse problema, colocado numa forma de script, para que ele pudesse retornar. Acho que vocês estão vendo. Opa, vocês estão vendo o meu mouse aí. Então, agora sim. Então, aqui eu resumi, né? Esse script aqui está em torno de 7 páginas, mas eu resumi para que vocês tivessem uma ideia. Então, no R você vai inserir aqui os seus fatores, os critérios dos seus projetos, as opções que você tem, e aqui eu coloco até um guiazinho para onde você tem que pontuar, né, entre fraco, forte, excelente. Tem aqui também a composição do nosso portfólio de projeto, envolve seus fatores. E aqui embaixo são as aplicações do COP Cosenza, que tem até uma sacada que ele te dá uma possibilidade de avaliar o conjunto de alternativas com o seu projeto, ou conjunto de projetos com uma alternativa, ou avaliar entre todas as melhores alternativas, as melhores opções, né? E aqui é o resultado. Eu peguei um exemplo aqui da forma que ele retira para você. Então, ele atribui pontuações aqui para o seu projeto 1 relacionado à opção 1, seu projeto 2 relacionado à opção 2, numa forma de matriz. Então, aqui no caso, a opção P1, ela não está nomeada aqui, mas foi escolhida. Então, através da aplicação do método, foi possível auxiliar a viabilização da mineração urbana e foi possível escolher, através da utilização do método, pela distribuição de indústrias recicladoras regionalizadas no Brasil. Esse input, claro, de dados não foi feito por mim. No caso, eu me propus a solucionar um problema real, e eu procurei pesquisadores do CETEM e outras demais áreas, tanto do meio ambiente quanto de engenharia de produção, para que a gente pudesse ter dados de especialistas e pesquisadores do assunto. Então, em meio ao input desses dados, foi feito um consenso. Através desse consenso, foi feita a aplicação da lógica fuzzy para que pudesse chegar numa decisão em meio a esse problema complexo. Então, até finalizo aqui com uma frase que, diante do exposto, fica clara a eficácia do método na solução de problemas complexos, como a viabilização da mineração urbana, que é um assunto totalmente voltado para o futuro e inerente às demais áreas que a gente está trabalhando aqui no evento, ou seja, tanto a computação quanto a engenharia de produção, quanto a área de tecnologia, meio ambiente, todos eles vão falar de futuro, né? Então, bem, eu tentei não estourar o horário, bati aqui os 12 minutos. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu fico muito feliz de poder falar de mineração urbana, porque é um trabalho que, na minha opinião, pode fazer a diferença no mundo. Está fazendo diferença para mim hoje, na maneira como eu penso, e deixo aí meu contato e deixo a palavra livre para todas as demais perguntas que vocês tiverem sobre o tema. Ótimo. Então é isso, Pablo. Muito obrigado pela sua excelente apresentação. A gente tem 2 perguntas do professor Dr. Haroldo Campos Velho, que é pesquisador no Laboratório de Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A primeira pergunta, ele pergunta, né? Ele diz: qual é o custo para extrair ouro em mineração urbana, eletrônica, versus a mineração padrão? E a segunda pergunta, ele faz uma sugestão, né? Aí ele diz se vocês pensaram em aplicar uma classificação hierárquica nos seus dados. Sim. Vamos lá, vamos responder a primeira pergunta. Existe um artigo, ele até compôs boa parte aí da minha dissertação, que ele consegue provar, na verdade, é bem difícil falar o nome desse autor, mas ele é um chinês, então eu vou chamá-lo de Yu Wu, porque o nome dele é enorme, mas o primeiro nome é Wu, e ele consegue provar, através dos custos relacionados não somente ao ouro, a prata e os demais metais valiosos, né? Se não me engano, ele elenca 4 ou 5, e durante a pesquisa ele consegue provar que é menos custoso você extrair esses do solo do que você extrair realmente, de fato, esses valores. Agora, a relação ao custo, para precisar o número, ele faz uma alusão ao terreno, no caso do país da China. Ele usa a China como referência, mas ele deixa um algoritmo para você calcular entre diversos fatores. Então, isso aí vai envolver logística, vai envolver tecnologia, embarcada na questão do país, né? Todo o processo de extração ele é quantificado.
E ele ainda faz um trabalho adicional que eu li bastante com relação à concentração desses recursos no mundo. Então, ele diz que de X toneladas de ferro extraídas, tantos podem estar compostas aí na América do Sul, como pode estar composta na Europa. E, em cima dessa estimativa, ele faz um outro algoritmo, que é a capacidade de você recuperar esses recursos. Eu não sei se isso responde exatamente a pergunta, mas... Acho que sim. A segunda pergunta era em relação à primeira apresentação. Eu peço desculpa, Pablo. A gente se enganou nas perguntas. Ah, não, sem problema, sem A problema. primeira era essa mesmo. A segunda era É, em relação à apresentação do Matheus Leal. eu até fiquei confuso porque, no caso, o nosso método ele é hierárquico. Ele Então, já assim, era ele hierárquico, colocou é. ali em primeiro lugar o mais pontuado. Então, assim, com relação aos dados que a gente estimou, a gente não precisou atribuir peso para os decisores, porque foi um consenso entre os pesquisadores. Então, nesse momento, a gente não precisou tratar somente os dados, só a questão de extração mesmo. Não, beleza. Desculpa o imprevisto aqui de ler a pergunta errada. Mas é Não, sem isso. problemas. Isso acontece quando a gente está se adaptando à vida online, né? Então tá É, tudo bom. novo, né? Tudo bem. Não, é exatamente tudo novo. Então, gostaria de agradecer de novo ao aluno Pablo Luiz. Muito obrigado por estar aqui apresentando o seu trabalho. Obrigado, Felipe.